Estamos começando mais um episódio do Atuamente com uma convidada muito especial. Vocês sabem que eu só trago gente querida e especial aqui, que eu tenho um carinho muito grande. Então, hoje nós vamos falar sobre a experiência da Ananda, que é a convidada de hoje, com a hipnose clínica. Como que foi a história dela, como que foi essa experiência. Eu falei para vocês que nesse canal eu ia trazer também pessoas que passaram por essa experiência e que elas vão compartilhar com vocês, porque eu tenho certeza que tem muita dúvida, então que a gente às vezes fica, será que dorme, será que não dorme, será que ajuda, será que não ajuda? Então fica aqui que vocês vão saber realmente como que funciona esse processo todo e como foi a experiência dela, tá bom? Então eu apresento para vocês agora a Ananda. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana. Muito feliz de você estar aqui. Eu também, Depois contar de um pouco. vários convites, né? Nossa, muito tempo já me convidando e a agenda aqui não bate e tal. É verdade. Mas é muito bom estar aqui, muito pelo que você falou, incentivar as pessoas a vir, a entender. Porque assim como eu fiquei muito tempo enrolando para fazer. É verdade, né? Muitas questões sempre travavam na mesma questão em si, né? No mesmo problema em si. E que foi resolvido com a hipnose e conseguiu fazer com que eu evoluísse na terapia também. Uhum. Isso é muito bom, porque se você consegue buscar uma ajuda, você sabe que tem uma ajuda, mas dá aquele medinho, né? Que a gente estava falando um pouquinho antes, quando a gente começou, que dá aquele frio na barriga, você fala assim, Sim. ai meu Deus, mas eu vou fazer hipnose. O que você pensou quando você pensou assim, tá, a minha psicóloga tá me convidando para fazer uma hipnose. O que passou pela sua cabeça? Primeiro, assim, eu sou bem sincera já, a Ana sabe disso. Passa muito assim, será que vai funcionar? Será então, que vai dar certo? bom saber. Sempre passa isso. E também a gente fica com muito medo. Acho que eu até comentei com você durante a terapia que a gente fica com medo do que vai acontecer. É bem isso. Muita gente me pergunta, mas você sabe o que aconteceu? Você tá consciente? Você sente dor? Tal. Eu acho que cada um tem a experiência de uma forma, né? Mas pra mim surpreendeu de forma positiva. Eu achava que era uma coisa que ia ser muito pior e foi muito melhor do que eu pensava. No começo foi isso, muito medo, né? Acho que eu marquei umas 2 vezes e desmarquei. Aí na terceira eu vim e ainda com muito medo na terceira vez, ainda tava bem nervosa. E ainda me pedindo com algumas questões, assim, isso daqui não é para mexer, né? Lembra disso? Dando esse assunto aqui, essa parte, assim, só se ele aparecer, beleza. Mas se não aparecer, não cutuca não, né? Foi mesmo. Eu até escrevi no questionário, que a gente responde um questionário antes, né? Pra falar do que você espera e tudo mais. Eu respondi no questionário que se chegasse numa certa questão, eu queria que a gente fugisse. Sim. Mas deu tudo certo. Deu tudo. No final é aquilo. Você foge e aquilo é o que acaba te empacando no seu processo de terapia, né? E aí, se você não tratar aquilo, não vai pra frente. E isso que eu acho que é a maior vantagem da hipnose, é você conseguir tratar algo que você não consegue falar na terapia. De forma normal, assim, né? Que não te afete tanto. Você começou fazendo o processo terapêutico, né? Vamos explicar para o pessoal, para eles entenderem. Como que você chegou até aqui, então? Tá. Em 2020, em novembro, eu tive uma perda. No caso, foi o meu pai, né? Que faleceu. Por toda a decorrência aí da pandemia e tudo mais. E eu comecei a sentir... Eu tenho 27 anos só, né? Então, a gente tive uma perda muito nova. E eu comecei a ver que eu tava com alguns problemas, assim, de ficar em casa, só ficar muito triste e tudo mais. E eu resolvi procurar terapia. Eu comecei o trabalho com você em janeiro de 2021. E muitas questões vinham para esse lado, de resolver essa questão familiar, com meu pai, de enfrentar o luto e tudo mais, que eu fugia. Essa era a coisa que você fugia. E aí várias questões que a gente tratava aqui, de questões pessoais também, que não eram do luto e tudo mais, chegavam nessa parte de tratar o luto, de entender. E chegou uma hora que até você falou, a gente tem que fazer alguma coisa, porque senão você vai ficar sempre batendo com a cara na parede. É luto e tal, tem que superar isso. Só que me doía muito, né? É um lugar de muita dor, assim.
Não vou falar que é a coisa mais fácil do mundo você ter coragem de vir, fazer hipnose, porque é um lugar de dor. Só que aí também tem outra coisa. Eu vim fazer a terapia para uma coisa, e aí você acaba descobrindo 500 outras questões que têm que ser resolvidas. Sim. E a hipnose me mostrou muito isso, que algumas ocasiões, algumas ocorrências de quando a gente era muito novinha, eu lembro que teve no começo da hipnose, né? Acho que a gente vai contar um pouco mais sobre a hipnose depois, Sim, mas vamos falar. o começo da hipnose eu era bem logo das primeiras lembranças que veio, eu era bem pequenininho, eu nem lembrava que aquilo tinha acontecido. Sim. E é uma coisa que hoje eu sei que é uma coisa pequena, sabe? Sei lá, de ter ficado na escola sem os meus pais, de achar que meus pais tinham me abandonado, sabe? Aquela coisa de criança, né? Sim. E hoje em dia a gente sabe que isso é muito pequeno, mas afeta a gente até hoje, né? Mas coisas que a gente não entende que aquela programação, de repente, poderia prejudicar a gente de alguma maneira, porque a gente vai aprendendo, né? Sim. E quando a gente é pequenininha, eu sempre falo, você aprende, por exemplo, um professor, ele está brigando com você. E aí ele está brigando com você e você fica assim, retraído, sem graça. E você fala assim, não vou falar nada, porque, olha, eu não... Você coloca na sua cabeça, por exemplo, não é todo mundo que é assim, mas, por exemplo, não vou mais falar, porque se eu falar, eu vou ser recriminado de alguma maneira. Então, é algo que eu entendi que eu não tenho que falar mais. E a gente aprende dessa forma. E aí, quando você voltou no seu processo, eu acho que é isso que você está querendo dizer, você voltou para assuntos que você, às vezes, nem lembrava ou que estava bem quietinho ali, mas que era da tua infância. E simples, para gente com você, por exemplo, de 27 anos. Mas para aquela criança pequenininha, não. Né? Então, exatamente. Foi um acontecimento pequeno, né? Uma bronca, às vezes, de um pai ou de uma mãe ou de um professor, igual você está falando. Sim. Que quando a gente é pequena, a gente é indefeso, tá sempre com o pai e com a mãe ali, às vezes, ajudando, ou alguém ajudando, né? Seja uma avó, não sei. E você se sente mal, né? Só que hoje, com a cabeça de 27 anos, com amadurecimento e tudo mais, você vê que é um episódio pouco. Sim. Às vezes a pessoa também que te tratou mal estava num dia ruim. Sim. Era um outro cenário. Só que isso influencia a sua vida até hoje. Exatamente. É muito daquela criança interior, né? Que a gente sempre fala. Que tá machucada, que precisa de cuidado. E ressignificar toda aquela cena. E, para mim, pelo menos, teve um reflexo gigantesco no cotidiano, assim. Do como eu me comporto, como eu analiso as situações. Então, eu acho que eu sempre falo isso, desde quando eu saio daqui e falo sobre hipnose clínica para quem me pergunta, todo mundo tem que ter a oportunidade de fazer pelo menos uma vez, para pelo menos tratar a criança, aquela infância. Ainda mais se teve uma infância muito sofrida, assim, né? Concordo plenamente. Eu falo, todo mundo tem lixinho que a gente tem que tirar. Assim, esses lixinhos são as mágoas, os maus entendimentos, a compreensão que às vezes a gente tem de uma forma distorcida. E até fiz um episódio sobre crença limitante. Que deu 7 minutinhos de episódio, o episódio mais curto que eu fiz. E aí a gente fala sobre essa... Eu contei um pouquinho da experiência que eu tive com meu pai, que ele não acredita que a gente pode ser feliz nessa vida, né? E eu cresci com essa crença por muito tempo. Então, independente de qualquer coisa, a gente precisa olhar e falar assim, mas espera aí, me apresentaram, por exemplo, que a barata é nojenta, asquerosa, e que não é para encostar nela, e que é nojenta, tal. Eu continuo achando que a barata é nojenta e asquerosa, e tenho asco de barata, né? Mas se a gente nascesse num país, por exemplo, em que a barata fosse idolatrada, e aí? Será que a gente ia enxergá-la dessa maneira? Ela fosse um símbolo, ou acho que eu não sei se é na China ou no Japão, que eles comem várias coisas, né? Inclusive cachorro, não sei o quê. E vai que come barata também, come rã, come um monte de coisa. Ia ser normal. Do mesmo jeito que pra gente é normal, pra muita gente, quem não é vegano, vegetariano, que come carne, né? Sim. De repente alguém de fora fala, que absurdo! Vai matar um animal e vai comer carne? Mas é a forma que você aprendeu. Você nasceu naquele país e entendeu, muitas vezes, que é dessa forma. Ou quando você tem a conscientização e fala assim, não faz sentido. Eu não quero matar um animal para comer um animal. Sim.
Não faz sentido para mim. Então, tudo isso é mudado na nossa vida. Com certeza. E a hipnose também, essa parte que você está falando de quebrar um pensamento, sair fora da caixa, pensar, sair fora, talvez, da bolha que você cresceu, né? Eu acho que é muito bom e a hipnose traz isso na evolução. Eu pensei muito isso também quando eu fui fazer a hipnose. Porque, querendo ou não, todos estamos aqui para evoluir e sermos pessoas melhores e tudo mais. Eu acho que a hipnose me deu um salto muito grande nisso. De entender também como funciona o meu cérebro, como funciona, como eu guardo as lembranças, como aquilo me atinge no dia a dia. E essa parte de crenças limitantes, eu acho também que funciona, a hipnose consegue mudar muito isso. Porque é um quebra de paradigma, assim, quando você vem, você faz, vê o que o seu cérebro é capaz, sabe? Não é só aquela coisa de, é inteligente, consegue fazer uma prova, usa o cérebro para pensar no dia a dia, planejar o dia. É muito mais do que isso, né? Sim. Nosso cérebro tem uma capacidade muito maior que a gente nem faz ideia. Sim. E uma coisa também que eu quero falar, te perguntar depois, que não tá aqui nesse roteiro, mas que eu acho que é interessante, porque cada um interpreta e funciona de uma maneira. Então, por exemplo, para você, a hipnose foi super legal, você fez uma sessão só, foi suficiente, e você deu uma alavancada grande na sua vida por conta da hipnose, ressignificou uma série de coisas, foi super bacana. A Ananda já indicou terapia, hipnose para um monte de gente, já trouxe um monte de gente aqui, inclusive o namorado dela, né? Sim. Só que com o seu namorado foi diferente a experiência, né? Então, por isso que eu digo, várias pessoas que eu conheço, também lá, outras pessoas que não moram aqui no ABC e tudo mais, já fizeram a hipnose. Tanto por eu ter falado muito, mas cada um tem sua experiência. Cada um também está aberto a essa experiência de uma forma, né? Sim. Se a pessoa às vezes vem meio cética, não acredita que vai funcionar ou tal, eu acho que não é um bom vir, né? Tem que vir com aquele pensamento de que vamos fazer isso para melhorar, vou fazer isso para eu mudar o meu pensamento sobre certas coisas. E a minha experiência, eu também sou bem entusiasta em relação à hipnose. Eu gosto muito, eu não entendo muito a parte técnica, né? Mas eu gosto muito. A minha experiência foi totalmente surpreendente, assim. O fato de eu ter perdido meu pai e tudo mais, não ter tido a oportunidade de me despedir, foi algo que a gente conseguiu fazer na hipnose e foi muito bom. Isso é muito importante. Foi muito bom. Sim. E foi muito assim, parecia que era real mesmo. Tanto que, só pra falar, no começo eu falei lá que tinha gente que pergunta se é consciente ou não. É totalmente consciente. Você sabe tudo que tá acontecendo. Mas eu até comentei, acho, com você, que eu ficava bem tão no transe, assim, que eu ficava segurando a cadeira. Sim. Pra eu falar, não, tô aqui ainda, tô no consultório ainda. É que, na verdade, você falou totalmente consciente. A terapia é totalmente consciente, mas a hipnose, ela oscila entre o consciente e o subconsciente. Então, vai ter momentos que você vai acessar, as informações estão guardadinhas ali dentro de você, e momentos que você responde, fala para mim o que você percebe, o que você ouve. Você está consciente, mas você está oscilando entre os dois lados. Então, por isso que você se sente diferente, né? Sim, você sente uma sensação e como você tinha falado, alguma coisa da sua perna também, não era? Que estava pesada. Porque no começo dá um relaxamento bem grande, assim, né? Você fica bem relaxada, né? Sim. E eu sentia muito isso, que a perna tava bem pesada, que eu tava bem pesada, assim, como se fosse bem deitada na cadeira, assim mesmo, né? Sim, quando a gente levanta, né, o braço e a pessoa solta, você fala assim, aquele pano molhado, aquele cobertor molhado bem pesado, você estava se sentindo bem assim, afundada, né? Exatamente. Vamos dizer assim. E aí você oscila. Então, quando você falava assim, não, mas espera aí, eu tô aqui, e você se questionava, era o momento em que você percebia que você estava ali você estava oscilando entre um lugar e o outro lugar. Basicamente é isso. Gente, é o que eu falei, eu não sei muita parte técnica, mas assim, eu digo muito isso da parte consciente, porque eu lembro de tudo que aconteceu, entendeu? Sim, nada não vai esquecer. que aconteceu eu esqueci, ou eu não estava sabendo o que estava acontecendo. Eu lembro tudo que aconteceu e tal, a ideia é essa mesmo, não é para esquecer não é para dormir, porque se dormir
também esquece, né? Muita gente pergunta também se você usa um colarzinho e fica hipnotizando. É normal o pessoal perguntar isso. Mas o que ela faz? Perguntam até hoje para mim isso daí também. É de praxe. Eu tinha a primeira pergunta, você já me respondeu. Como você descreveria a sua experiência durante a hipnose? E a outra pergunta é: o que você achou de mais surpreendente ou interessante no processo de hipnose? Assim? O que te chamou mais atenção? Eu acho que na verdade eu não conhecia a hipnose, né? Eu conheci por você, eu conheci um menino só, um amigo meu do trabalho que ele já tinha feito, mas a gente não teve oportunidade de conversar muito sobre como foi o processo dele. Então eu vim aqui sem saber o que esperar. E o que me surpreendeu assim, que eu não imaginava que ia ser assim, que até você tinha me explicado antes, era a parte sensorial mesmo. Tá. Que algumas pessoas ouviam, outras viam e as outras sentiam, né? Isso aí. E eu via muita Sim. coisa. E aquilo pra mim foi surreal, assim. Você conseguir ver, visualizar a cena, a lembrança. Sim. Por mais que você não lembrasse, né? Assim, do que aconteceu. E eu achei muito engraçado porque tinha cenas que eu via que eu era muito criança. E aí eu me via duas Anandas lá, né? A Ananda criança e a Ananda com 26, acho que eu tinha na época, 25, 26. Sim. Então isso aí foi a que mais me surpreendeu, assim. Que legal. É isso que eu estou te falando, da parte consciente e subconsciente. Quando você acessa as informações da Ananda criança pequenininha, e eu falo, pega, olha para essa criança, conversa com ela, tudo, é você grande e você pequenininha fazendo essa questão toda. Então, essa parte de oscilar entre o consciente e o subconsciente. Ah, sim, entendi. É isso que acontece. Exemplificando de uma outra forma, né? E o que você achou assim que te beneficiou mais assim com o resultado da hipnose? O que você fala assim, poxa, eu fiz a hipnose e o que mais fez diferença na minha vida, o que mudou na minha vida foi o quê? O que você percebeu, fazendo um balanço de tudo? Acho que de tudo, o resultado principal foi o luto, de conseguir entender o processo do luto, que a morte vai chegar para todos nós, né? Que o ciclo da pessoa acabou e as coisas boas vão ficar e as coisas ruins vão embora. É óbvio que às vezes eu tô falando disso do luto e tudo mais, as pessoas acham que, nossa, já superou, nem sente saudade, mas não é isso. A gente sente saudade, porque não tem como, só o tempo vai fazer isso melhorar e tudo mais. Mas essa parte de entender o processo do luto mesmo, que eu nunca tinha vivido tão intensamente. Sim. Mas uma coisa que melhorou muito também, que eu tinha colocado no questionário que eu queria ver sobre isso, é a parte da autocrítica. De entender que nem sempre vai ser as coisas que eu vou fazer vão ser perfeitas, de parar de se cobrar por certas coisas que são pequenas, que não precisam ter todos aqueles detalhes e tudo mais. Melhorou muito. O modo de viver, assim, eu era muito mais acelerada antes, queria fazer as coisas rápido, quanto mais produtividade, melhor, vamos. Sim. Aquela loucura. E melhorou muito. É bem... No dia a dia você já percebe bastante, assim, de pensar mais, analisar, ser menos responsiva, assim, em algumas coisas, sabe? Ser menos reativa. Conseguir analisar melhor a situação. E no teu caso, você percebeu em quanto tempo essa evolução? No primeiro mês, você já percebe uma melhora. Tá. De comportamento mesmo. A reatividade eu já percebi bastante. Tá. De receber algo ruim e não já jogar contra a pessoa. Cada um é de um jeito, né? É assim, um assunto do luto, de repente, teve um prazo menor ou maior. Isso. Né? Eu não sei, porque como é trabalhado várias coisas, eu falo assim, às vezes a gente trabalha como se fosse uma avalanche. A pessoa chega aqui, eu sempre falo, escolhe o foco principal. Então, o foco principal é esse. A gente pega, às vezes faz um strike, colocando outros pininhos ali do boliche de emoções. Você coloca ali, por exemplo, o luto como algo principal. A reatividade é uma outra coisa. Sei lá, a autocrítica como uma outra coisa. Aí você derruba e faz um strike. Às vezes você faz isso em uma sessão. Às vezes não. Às vezes você só pega uma, ou como aconteceu com o seu namorado, que parece que ele veio com foco, e o foco dele, ele não conseguiu trabalhar, mas ele trabalhou outra coisa. Ou seja, não foi em vão, né? Então, ele pode me dizer melhor sobre o caso dele, mas eu vejo muito o caso dele assim...
Eu vejo que demorou um pouco mais para ter o resultado, mas hoje teve um resultado bom, sabe? Teve um resultado positivo também. Eu acho que sempre vai agregar em alguma coisa. Eu acho que em vão nunca vai ser. Porque exatamente. é muita coisa que você tem que tirar, limpar de você. Então, em vão Exatamente. nunca vai ser. E às vezes o resultado é aquilo que eu falo. Tem que também... É igual ir na academia. Você tem que ir todo dia um pouquinho e tal, manter aquela constância. E você tem que manter a terapia também, né? Vir na terapia, por mais que já tenha feito a hipnose também. Sim. E o resultado da hipnose, alguns fatores, eu vi depois de um tempo. Por exemplo, um pouco depois que eu fiz a hipnose, eu troquei o meu setor lá, onde eu trabalhava. Sim, sim. E é um setor que é majoritariamente masculino. E rola aquela coisa de você se provar que você é boa e tudo mais. E antes eu tinha muito isso dentro de mim. Eu tinha sempre que me provar, sempre mostrar esse poder feminino. Não que isso seja ruim, isso é ótimo. Ser empoderado e tudo mais. Só que você não precisa da opinião do outro. Exatamente. Você é o que você é. sabe o que você é e já então, tá bom, exatamente. já basta. E uma opinião externa sobre aquilo, sobre você, não vai te destruir. Sim. Eu lembro muito que uma vez você falou assim pra mim, que a sua vida é como se você estivesse em cima de um cavalo. E se alguém te fala uma coisa ruim e você se afeta, é como se você estivesse dando as rédeas do cavalo para essa pessoa. E isso ficou muito gravado. E também depois da hipnose também, porque essa parte da autocrítica era muito assim, alguém falava algo de mim, eu já tomava aquilo como verdade e ficava me criticando. E aí parece que tudo que acontece, você fala, é porque eu sou assim, é porque eu sou assim, preciso mudar. Então, assim, pra mim foi muito bom, porque teve várias mudanças na minha vida depois da hipnose. E eu consegui ser melhor comigo mesma, né? Ver e falar, não preciso provar nada pra ninguém, eu sou essa pessoa mesmo. Quem quiser gostar de mim, goste. Quem não quiser, não goste. Desculpa. Exatamente. Mas ninguém é obrigado a nada, né? Bem isso. E acho que foi essa parte que o que a hipnose me trouxe, só trouxe benefício, na verdade. Malefício não trouxe nenhum. Não trouxe nenhum. Não, é bom saber. Uma coisa que eu lembrei agora é que, assim, deixa eu voltar a câmera para mim. A Ananda, quando ela procurou a terapia, a hipnose, você lembra que você falava do seu pai, você chorava muito? Nossa, sim. Ela não falava do assunto sem chorar. Não, a gente, acho que, sei lá, se eu vim em 50 sessões... 30, eu falava, Ana, não quero mais continuar. Aí você falava, não, tá bom, não sei o quê. Só que chega no final e não tinha tem como, né? Todas as questões. E assim, eu não sei se você pode dizer melhor sobre isso, mas a relação da filha com o pai é muito forte, né? Eu sinto isso também. É muito forte, assim. Tem, óbvio, tem a relação com a mãe também, que a mãe entende o corpo feminino e tudo mais. Mas tem muito a relação da filha com o pai. E eu e meu pai, a gente era muito parecido, assim, de jeito. Então era aquela coisa. Às vezes brigava e às vezes se dava muito bem. E quando você tem a perda e falar sobre isso, e aí dói, e sabe, é aquela coisa, você já sofreu. E aí falar sobre isso vai sofrer de novo. Sim. Então você não quer. Sim. Só que enquanto você não pegar aquela questão, olhar com carinho e ter uma profissional que realmente te ajude a cuidar disso, nunca vai se resolver, né? Eu acho que é aquele negócio. Você tá com uma ferida. E aí a gente pega e fala assim, não mexe não, porque toda vez que você vai mexer vai doer. E você deixa ela aberta. Então, é mais fácil você pegar e... Eu me lembro muito bem como aconteceu isso comigo, que eu furou meu dedo com a furadeira uma vez. E aí atravessou um lado para o outro. E aí tinha que dar um ponto. Não podia deixar aquilo aberto. E eu era criança. E eu olhava e falava, ai, meu Deus, não quero, né? Com a mãozinha, assim, em cima de um inoxzinho, assim, uns algodãozinho, tudo. E o médico ali, eu não tinha muita escolha. E é aquele negócio. Eu tinha que fazer o pontinho. Se eu não fizesse o pontinho, aquilo ia ficar aberto. Então, foi desagradável? Óbvio que foi. Eu queria fazer aquilo? Também não. Mas, pelo menos, fechou e cicatrizou. Está cicatrizado até hoje. Olha só. Está cicatrizado até hoje. Lógico que quando ainda está sensível. Quando eu passo a mão, eu sinto que é diferente do outro, né? Do outro. E que, às vezes, dá uma certa aflição. Dependendo quando bate em algum lugar, assim, eu percebo que, às vezes, dá uma afliçãozinha. Então, esse exemplo, eu acho que cai muito com a questão da hipnose. Porque você está com a ferida aberta e aí você vai lá e cicatriza. Sim. E depois, cicatrizou. Porém...
Se eu ficar cutucando muito aqui ou passando a mão assim, eu vou sentir que tá me incomodando um pouco, mas é completamente diferente do que tá com a ferida aberta. Não, com certeza. Eu lembro de um episódio que eu te contei isso, que eu mudei de casa também e tudo mais. E na outra casa que eu ia, os lugares que meu pai frequentava, meu pai sempre foi muito de comunicativo, assim, de conversar com todo mundo e tudo mais. Então ele tinha, a vizinhança inteira conhecia ele. E aí uma vez eu fui no posto, e meu pai já tinha falecido, e a moça do posto perguntou pra mim, do meu pai. E eu menti. Eu falei, não, tá tudo bem. Porque eu sabia que se eu falasse, o que aconteceu, eu ia chorar, e eu não queria aquilo. Não queria chorar e ficar mal na frente dela e tudo mais. Só que isso te faz perceber, né? Que você precisa entender. Me fez perceber que eu precisava entender esse processo. Sim. Que eu não posso fugir, né? Não. Toda hora que alguém pergunta do meu pai, eu vou mentir? Vou falar, não aconteceu nada? Sim. Você tem que explicar, porque às vezes as pessoas têm um carinho também. Tinham um carinho pelo meu pai, saber né? o que tá rolando, queria né? saber o que estava acontecendo e tudo mais. E essa parte que você falou da terapia é muito o que eu falei no início. Às vezes a pessoa tá travada ali. Ela tá vindo aqui uma vez na semana, mas sempre cai na mesma questão. Sempre a mesma questão. E aí foge. Eu acho que isso muito o que acontece na terapia. E tem situações aqui que eu vejo no consultório, depois que eu aprendi essa ferramenta, que eu falei, caramba, eu olho, a pessoa ela fica ali, mas eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não consigo, nananana, não consegue processar. Então, vamos fazer hipnose? E aí a pessoa vem e faz hipnose. E eu vou falar também, tá? Não é porque a hipnose, ela não depende só de mim, ela depende do outro. Sim. E quando o outro não quer fazer a situação, eu já tive 2 casos que deu problema, assim, né? Deu problema no sentido de da pessoa não estar aberta e não querer resolver. Uma delas eu nunca me esqueço. Essa paciente ela fez 3 hipnoses comigo. A primeira ela fez para ansiedade, aí resolveu. Aí a segunda, que é outro tema, ela fez para controle financeiro, resolveu também. A terceira, ela foi fazer para autoestima. Na da autoestima, não deu certo. E aí, ela ficou muito brava comigo. Porque ela era uma paciente antiga, fazia terapia comigo há um tempão. Depois a gente foi usando as ferramentas da hipnose. Foi super legal, tanto é que ela fez 3 vezes. Só que quando chegou a terceira vez, chegou num ponto que ela é negra, né? E ela entrou numa questão de racismo. Fizeram um racismo com ela. E ela não quis resolver aquilo. Ela quis pegar aquela ferida e falar assim, deixa aberta aí. Só que o que ela fez? Ela pegou do subconsciente, que estava meio que escondidinho ali, jogou pro consciente. Sim, sim. E aí? Aí você fica com raiva, irada, né? Brava, chateada, angustiada, porque aquilo fica ali naquela situação. E ela comentou comigo o que tinha acontecido, mas ela... eu falei, vamos fazer outra sessão? Não quero mais fazer. Eu não acredito em hipnose mais. E ela nunca mais voltou aqui. E é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, independente de qualquer coisa, ainda tenho um carinho muito grande por ela e lamento muito por isso. Mas não vai depender de mim. Com certeza. É um trabalho bilateral aí, né? Tem tanto o seu quanto o do paciente. Sim. Foi o que eu falei. Se a pessoa vir aqui cética, com a cabeça fechada, e achar que você simplesmente vai entrar na cabeça e fazer uma mágica e arrumar as caixinhas lá dentro e pronto, sair curada, não é, né? Não. E o resultado também não vai sair no dia seguinte, você já é outra pessoa. Tanto que a carga, acho que é até interessante falar isso. Acho que eu vim num sábado. E pra mim o sábado foi morto, assim. Eu fiz a hipnose e é realmente muita informação pra você lidar, né? Naquele dia. Porque é uma experiência diferente do que você costuma passar. Então, você fica o sábado meio que pensativo, refletindo sobre o que aconteceu. É cansativo também, acho que tanto pra você quanto pra gente. Super, tanto é que eu faço no máximo 2, porque esgota demais. Então, pra gente também, porque vem um turbilhão de emoções pra quem tá por paciente. Você chora, aí você ri. Aí, eu lembro que eu saí daqui, assim, parecia que tinha tirado uma tonelada de mim, assim, saí bem leve. Aí tem a reprogramação e tudo mais. Você sai bem, só que você fica muito pensativo de como tudo aquilo aconteceu e tudo aquilo estava influenciando sua vida, né? Sim. Eu já falo, o pessoal eu falo assim, gente,
terminou, né? Aí a pessoa fica assim, abre o olho, fica, Bem nossa, perdida. meu Deus. Eu falo, gente, olha, não é por maldade não, mas vai para casa, fica quietinha, processa tudo, porque não adianta eu ficar querendo explicar, porque a pessoa não está nem ouvindo o que eu estou falando. Não mesmo. Ela tá ali, nossa, então isso aconteceu por causa daquilo. Então aquilo aconteceu por causa disso. E aí fica tentando entender. Então eu falo, vai lá e processa. Agora, uma informação importante para você saber é o que você falou assim que a hipnose demora um pouco. E a minha demorou também bastante, quase um ano. A primeira que eu fiz foi muito importante para mim. E demorou um ano, assim, mais ou menos, para eu ver todos os resultados. Eu já fui vendo algumas mudanças no primeiro mês, nos primeiros dias, assim. As pessoas que me viram falavam assim, nossa, você está diferente. Você está diferente. Eu não percebi, porque eu ainda estava processando tudo aquilo. Mas as pessoas já falavam que eu estava diferente. Porque a primeira vez que eu fiz foi em 2018, que eu fiz esse método, né, de regressão à causa do problema. E foi na sala de aula do curso que eu fiz. Então, todo mundo viu. Eu acho que eu lembro. Que eu falei isso para você, né? E aí, os alunos falavam assim, não, mas você tá diferente, você não era assim. E eu era, assim, muito mais, sei lá... sabe quando tem uma tristeza no olhar? Você não... Você é brincalhona, é palhaça, tal, mas lá dentro tinha uma tristeza. E eu não conseguia ver, assim, muita alegria nas coisas, não me permitia sair, aquela crença que eu te falei de não me sentir merecedora. Então, foi a partir dali que eu comecei a sair, a viajar mais, a fazer mais coisas assim, né? Mas o que eu posso te dizer é que tem gente que, no dia, já sai daqui com a chave virada. Inclusive, o depoimento do Michael, que fala sobre as questões de que ele tentou suicídio 3 vezes, ele virou a chave no mesmo dia da hipnose. Ele saiu legal. Aqui diferente. E, a partir dali, ele foi construindo uma vida diferente. Então, é raríssimo, mas tem. Tem gente que virou a chave e ele falou assim, Ana, tô com vergonha de você. Falei, vergonha de mim? Quando acabou, abri o olho, ele falou assim, eu tô com vergonha de você. Falei, por quê? Ele... Porque como que eu estava reclamando de umas coisas dessa? Que absurdo. Tipo, virou realmente a chave, assim, sabe? Ele não me enxergava. Nossa, bem legal. O meu não foi assim imediato, assim, não. Saindo daqui meu já... também não. Não, foi imediato. Mas você vê muito no dia a dia. E é muito isso que ele falou. É que a situação dele é bem específica, né? Sim. Mas você vê muito no seu pensamento, sabe? Como eu pude pensar isso dessa forma? Porque eu interpretava essa situação dessa maneira, sabe? Sim. Você percebe muito isso. Sim. É muito isso. Então, e o meu caso era muito assim, igual eu falei, da reatividade. De, tá sempre se criticando, sempre isso, sempre respondendo e tal. Eu comecei a ficar muito mais... pensar muito, sabe? Antes de falar, pensar na situação. Isso é muito bom, né? Porque, imagina, a gente toma muitas vezes remédio para dar uma segurada na impulsividade. E aí você pode fazer uma coisa natural que você mesmo pode se tratar de uma forma muito mais equilibrada, né? Mais saudável. Nossa, completamente, totalmente. E definitiva, porque o remédio, você para de tomar, você vai voltar a ter aquela impulsividade. A hipnose, não, tá sempre dependente, né? Você foi daquilo. na raiz e resolveu. Então, são coisas diferentes. E as pessoas, você percebe se as pessoas observaram mudança em você ou não? No começo, sim. No começo, sim, porque ainda mais no trabalho. Eu não sei se em casa assim ou não. Não lembro de alguém ter falado alguma coisa na minha casa. Só que no trabalho, as pessoas me conheceram já depois da hipnose. Que eu mudei de setor, lembra? Sim. Então, já me conheciam dessa forma. Mas muitas pessoas falam assim, é legal que você não tá nem aí para a opinião dos outros. Porque estar num ambiente majoritariamente masculino, você sofre muito isso de... não devia estar aqui, ou ela não tem capacidade para isso, para aquilo. E realmente é aquilo, você não tem que estar ligando para nada, né? E eles falam, às vezes, é bom que você não liga para isso. E eu realmente não ligo mesmo, né? Então, as pessoas do trabalho já me conheceram depois da hipnose.
Mas a parte que ninguém falou, mas que eu vi a diferença, foi falar sobre a morte do meu pai. Que foi algo bom, né? Que eu consegui falar depois até na terapia. Sim, Para as pessoas. Sim. Fiz o depoimento, olha lá no Instagram da Ana. A Nanda tá fixada lá. Eu tô quase garota propaganda. Agora eu vou colocar o... Como é que fala? Eu vou colocar esse lá, fixado. Que ele já tá antigo, né, Ana? Aquele já tá antigo, eu quero um negócio novo já. E aí eu ia te perguntar também uma outra coisa, mas só para você, só para complementar, na minha também, as pessoas, como elas viram o processo de hipnose. Então, quando eu comecei o curso e elas viram o meu jeito mais quietinho, mais assim, elas perceberam depois na minha mudança e todo mundo comentava. O professor comentava, as pessoas comentavam. Ah, entendi. Então, era mais fácil de comentar. Mas aí você mudou de setor bem na hora. Então as pessoas já não me conheciam antes, né? A tua família, alguém percebeu alguma coisa? Você lembra? Então, eu não lembro de ninguém ter falado nada. Porque é muito comum as pessoas... Às vezes a pessoa pega e fala assim, mas eu não percebi diferença. Por isso que eu adoro conversar depois. Porque às vezes é um ajuste ou outro que a gente fala... E aí ajuda bastante. Aí eu falo assim, mas como não percebeu diferença? Então, eu vou te dar um exemplo. Uma vez, eu não lembro se eu te contei isso, uma paciente, ela falou assim para mim, não consigo me posicionar de jeito nenhum, etc. Então, ela comprava sempre o sonho que a criança queria, que era de Nutella, eu acho. E ela gostava do sonho de creme. Aí ela ligou e falou assim, Ana, a hipnose não deu certo. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque eu cheguei em casa... Eu comprei o sonho de creme e a minha filha falou alguma coisa e eu briguei com ela e briguei feio. E foi uma briga feia. Eu falei, então, mas como que não deu certo? Super deu certo? Como que não deu certo? Ela, mas eu não quero me desequilibrar desse jeito. Eu falei, com certeza. Eu falei, mas calma lá. Imagina o quanto que não estava entalado tanta coisa dentro de você. Sim. E aí você foi lá, né? E simplesmente respondeu de uma maneira diferente, mas aos poucos a gente vai equilibrando e vai ficar tudo bem. Entendi. Então, é engraçado, então, né? tem coisas que demoram mais. Igual, o meu namorado, se um dia ele vir para quiser participar, já né? tá sendo convidado depois dessa. Contar a experiência dele. Eu vi muito que ele teve uma melhora na parte de se apresentar, de apresentação, de conseguir falar em público, de conseguir se comunicar melhor, porque ele era bem tímido. E no trabalho isso trouxe muito para ele, assim, muita visibilidade. Isso é bom. Só que demorou, não foi algo que no mês seguinte já tava comunicativo, falando. Demorou um pouco, tem todo um tempo, né? Então, acho que a pessoa que é o paciente aqui também tem que fazer uma autoanálise, né? Sim. Porque às vezes a pessoa tá vendo a melhora, só que não tá conseguindo enxergar. Ou que é um milagre, né? Porque as pessoas, elas acham que ela vai fazer a hipnose e que, pum, vai virar a chave igual o Michael virou. Mas, assim, não necessariamente vai virar. Sim. E aí a pessoa fala, não, mas não funcionou, mas não sei o que. Mas calma, se analisa, olha exatamente o que mudou, pergunta para o outro. Eu recebi muito feedback das outras pessoas, da minha família também não recebi, mas, assim, eu percebi algumas coisas que eu não fazia antes e que eu comecei a fazer. Então, eu achei bem legal. Então, é mais ou menos isso. E aí, eu queria te perguntar também, você achou que a hipnose superou sua expectativa? Você ou não? Você já esperava isso? Porque tem gente que chega aqui e já imagina um negócio assim. Aí, se não é assim, fala, poxa, teve uma que ela fez assim, Ana, eu paguei literalmente para ver. Ela fez 2 hipnoses comigo. A primeira, ela resolveu tudo que ela queria. E aí ela falou assim, eu literalmente paguei para ver, porque eu não acreditava nisso. Eu falei, nossa, você pagou caro, hein, filha, para ter coragem. Ainda bem que ela foi bem sincera, né? Ela falou. Aí a segunda que ela fez, eu falei, e aí, como é que tá? Eu acho que a outra não tinha criado nada de expectativa. E nessa eu criei muita e não tô vendo as coisas da maneira que eu gostaria de ver. Eu falei, então, às vezes não deu tempo ainda, tem um processo. E outra pessoa pode retornar também, como aconteceu do menino aqui, e falar assim, não, vamos lá fazer o que tem que ser feito. Sim. Vamos ajustar o que ficou de resquício, né? Não precisa ser necessariamente só uma sessão. Não, com certeza. É o que eu falei, a hipnose, eu não conhecia ninguém. Eu conhecia um menino, mas a gente não conseguiu conversar. Eu não sabia nada sobre
isso, como era. A gente tem uma avaliação anterior, né? Sim. Que é bem... Você explica um pouquinho e tal, mas, assim, pra mim foi totalmente diferente do que eu imaginei. Do lado positivo. É óbvio, é doído, você chora, você fica triste, fica mal. Eu lembro que teve até algumas cenas que aparecia assim, parece um sonho que você tá sonhando acordado e sabe o que tá acontecendo. Mas tinha uma cena, teve até uma hora, acho que eu falei, quando foi a parte de despedir do meu pai e tal, que eu falei, Ana, quero sair. Que não tava me sentindo confortável, você foi, me acalmou. Falou, não, vamos resolver isso e tudo mais. Então, isso aí, não pode deixar a ferida aberta, né? Mas assim, me surpreendeu muito, assim, positivamente. Eu não imaginava que eu ia conseguir ver as cenas, que eu ia conseguir sentir o que aquela criança estava sentindo também. Foi algo totalmente diferente, assim, foi uma experiência única. Que não tem nem como descrever, não tem nem como falar em palavras. Acho que eu repito muito isso no vídeo que eu fiz pra você. Que não tem como você descrever com uma palavra que vai ser exatamente o que é essa experiência, né? É muito diferente. Não, eu te entendo, porque para mim foi um divisor de águas. Eu já fiz muita terapia na minha vida, já fiz várias hipnoses, já fiz Theta Healing, constelação familiar, várias coisas, porque eu sou super a favor da gente tentar evoluir de qualquer forma. Evoluir eu também. Tudo quanto é forma. Então, eu sei que funciona pra caramba, pra mim, né? Não é para todo mundo que vai funcionar, porque é aquilo que a gente falou, a pessoa tem que estar disposta, ela tem que querer, ela tem que, né, tem que estar... Eu tive uma paciente, eu não sei se ela vai estar me ouvindo ou não, mas ela veio procurar a terapia porque ela cismou, né, com uma pessoa que ela gostou muito, que ela gosta muito, e ela nunca quis esquecer essa pessoa da vida dela. Ela nunca quis esquecer. Só que essa pessoa já está num outro relacionamento, está vivendo a vida dela. E a terapia, eu não sou de desistir, né? Eu vou até o fim. Ela ficava redundante, ela falava, poxa, que chato, Ana, porque toda vez eu venho falar da mesma coisa e ela, assim, sem brincadeira, ela praticamente acabava com uma caixa de lenço toda a sessão. Nossa. Se não acabava, ela deixava acho que 1 ou 2 só, sabe? Assim, ela praticamente acabava, assim. Era muito triste de ver isso. E aí eu falei, então vamos fazer a hipnose? Ela fez a hipnose. Só que na hipnose, eu falei, vamos lá, visualiza essa pessoa, coloca esse sentimento que está tão ruim dentro de uma caixa, ou fiz várias coisas. Visualiza de que forma que você daria esse sentimento que você não consegue se desprender? Eu colocaria um retângulo, ou eu colocaria um quadrado, acho que era um retângulo. Que cor que seria? É leve ou pesado? Ia pedindo para ela, né, falar as coisas. E aí ela pegou, não queria devolver o retângulo, né, o objeto. Deixar aí, né? Não queria deixar aí, nem na hipnose. Aí eu te pergunto, você acha que resolveu? Não, né? Não resolveu. Porque quando você coloca uma coisa na tua cabeça que você não quer ou que você quer, aquilo vai se tornar uma verdade. Não tem jeito. Então, ela não queria e não quer resolver até hoje. Ela não quer. Então, não vai adiantar nada no caso dela. Sim. Não vai adiantar, porque ela não quer. Sim. Ela falava assim, não, mas eu quero a parte consciente. Mas a subconsciente não queria. Ela não estava completamente resolvida em relação a isso. Então, não vai. Não vai houve um funcionar. Entendimento real do consciente, né? Porque por mais que a pessoa fale, eu quero, mas lá no fundo, bem no fundo, não quer. Então, é o que eu falei, tem que vir para hipnose com a cabeça aberta. Né? Senão não vai fluir. E aí, a última pergunta aqui, né? Você recomenda a hipnose para as pessoas? Nossa! Se ela recomendasse depois de tudo isso, né, Ana? Não, esse roteiro tá engraçado, né? Porque tudo você já me respondeu, ó. Não, é porque eu fui enfiando uma pergunta na outra e já fui respondendo tudo de uma vez. Já respondeu tudo. É porque a Ananda é assim, ela é aceleradíssima ainda, bem menos, mas continua sendo, mas eu acho isso super bom. Eu não tive nem trabalho para fazer as perguntas. Ela já respondeu tudo. E aí, deixa eu ver se tem alguma que eu não perguntei, ó.
Como você descreveria a sua experiência durante a hipnose clínica? Você respondeu. O que você achou de mais surpreendente ou interessante no processo de hipnose? Você respondeu. Respondi. Você sentiu alguma mudança perceptível no seu estado mental, emocional durante a hipnose? Você respondeu também. Respondi. Que você ficou lá oscilando também, né? Houve algum aspecto de hipnose clínica que você achou particularmente útil ou algum benefício para você? Nossa, só teve benefício, foi o que eu falei. Só teve benefício, Só teve respondeu benefício. também. Sobre a parte de resultados e impactos, quais foram os resultados ou mudanças que você notou após o processo de hipnose? Respondeu também. A hipnose clínica ajudou a abordar ou resolver os problemas ou desafios que você estava enfrentando? Sim, Respondeu com certeza. também. Até os desafios que eu nem sabia que iam vir. Bem novos, né? A gente consegue lidar de uma forma melhor, assim, com eles, né? Sim. Aqui tem uma que eu acho que eu não perguntei. Como você percebe o impacto da hipnose clínica em sua vida cotidiana nas áreas como saúde, bem-estar ou comportamento? Essa parte de bem-estar eu acho que eu não percebi, não perguntei, verdade. Não foi a fundo. O bem-estar, assim, dos dois itens mais críticos, assim, tanto do luto, né, para não ficar... Eu acho que eu vejo muita gente que, é óbvio, cada um lida com o luto de uma forma. Não dá para eu falar que para mim foi assim, que para outra pessoa também vai ser assim. Mas, às vezes, eu me sentia como se eu estivesse parada, sem fazer nada. Como se eu só queria pensar no luto e era isso, tipo, minha vida acabou porque eu não tenho mais aquela pessoa que eu gosto aqui. Então, eu vou acabar, só vou viver... Tipo, presa, né? Só vou ir trabalhar, voltar, dormir... Vou vegetar. Bem isso. E isso não é bem-estar, né? Não. Isso não é viver. Não. Então, certeza não. mudou totalmente a minha vida por causa disso. Porque eu comecei a entender que, acabou, a fase daquela pessoa acabou. Por mais que eu amo muito meu pai, minha família, tudo que a gente viveu junto, tudo que ele já fez por mim, isso aí é incontestável. Tenho muita saudade ainda. Às vezes eu passo na frente de um restaurante que a gente comia sempre, dá saudade. Sim. Só que, por exemplo, antes eu pensava no restaurante que a gente ia junto, eu já chorava. Nossa. E agora não, agora já eu consigo pensava, ir lá. nem vou, né? Então, e pra mim isso é o ruim, porque você não pode destruir a lembrança. Não, exatamente. Por exemplo, tem esse restaurante que eu ia com meu pai, eu tenho que ir lá ainda. Porque, querendo ou não, parece que a gente tá ali ainda junto, é um lugar que a gente ia junto, tudo mais. Então, o bem-estar, isso aí melhorou muito. A parte da autocrítica também, porque você não fica pensando tudo, tá vendo, eu sou assim, por isso que aconteceu isso. Ou, devia ter feito melhor nessa situação. E parar de pensar isso, parar de chorar pelo leite derramado, né? Que eu digo muito isso. Você fez, falou, ou não deu certo, bola pra frente, vamos tentar fazer de novo depois. Perfeito, muito bem. Não vou nem terminar de ler o resto, porque você respondeu tudo e vai ficar um negócio redundante, gente. Mas é assim, só tenho que te agradecer o teu tempo. Eu sei que a tua vida é uma correria de ter vindo, acordado cedo, ter vindo. A gente está gravando de manhã. É verdade. Eu também, de manhã, coisa que eu não faço. Mas eu queria muito que você compartilhasse essa experiência com o pessoal. Porque eu acho que é muito importante a gente explicar como funciona, como foi para você, como foi para mim, que eu acabei falando um pouco também, porque, como eu falei, é um bate-papo, não é uma entrevista. Sim. Necessariamente. Então, e fica de recado aí pro pessoal que quer fazer a hipnose, eu recomendo muito. Se organizem financeiramente, se organizem com a Ana, os seus horários. Pega um dia que você não vai fazer nada e venha fazer, porque melhora muito. Te dá um salto gigantesco na sua evolução pessoal, profissional, o que quer que seja de problema. E te dá um salto muito grande na terapia também, né? Não sei se você sente isso com os pacientes. Sim. Outros até têm autodefinitiva, né, também. Acaba ficando... Porque, assim, a terapia eu vejo que é uma coisa que não tem fim, porque sempre você está buscando... Por mais que a gente fuja, né? Melhora. Só me enrola essa daí, né? Mas tá bom. Voltou várias vezes, né? Então. Entre indas e vindas. Mas... Porque tá tocando a vida numa boa, né? Senão já teria batido aqui, acredito eu. É verdade. Mas, assim, agradeço muito a tua presença aqui, você compartilhar a tua experiência com o pessoal. E a Ananda, que é super comunicativa, né? Então, isso ajuda muito, porque às vezes as pessoas, elas têm um pouco de dificuldade de falar, e não é qualquer um também que vai querer falar sobre expor a tua vida. Sim. Então, parabéns por conseguir falar e por ter superado tudo isso. Eu fico muito feliz de ter ouvido isso.
no final que você falou, fiquei até emocionada de você falar assim, antes meio que eu tava com a vida parada e hoje eu tô vivendo. Então, meu Deus, né? Que coisa incrível. Isso não tem preço, né? É uma coisa que... muito bom. Sem sombra de dúvidas. Eu agradeço também pela oportunidade. Espero que outras pessoas queiram vir fazer. Espero que tenha influenciado alguém, né? De uma forma boa. Já falei que a Ananda tem que ser influencer, porque ela sempre vem, isso aqui, isso aqui, isso aqui. É isso aí, quem sabe? Seu novo projeto de vida, né? Espero que as pessoas venham e sejam convencidas de que não é um método... Não sei, às vezes a pessoa correlaciona com religião, religiosidade, espiritualidade, não tem nada a ver. É algo totalmente científico, né? E que funciona. E o nosso cérebro é capaz de coisas incríveis que a gente nem sabe. É um protocolo, né, que a gente utiliza, que tem a certificação do ISO 9001, inclusive. Não sei se eu cheguei a falar isso para você. Não, nem sabia. É um protocolo que a gente usa de 1 a 3 sessões. Legal. Então, assim, no teu caso, ok em uma, mas às vezes tem que fazer mais uma para ajustar uma coisinha ou outra. Pode ser que aconteça. Mas legal. É uma terapia, né, um processo breve, que tem um protocolo que é seguido e que volta na causa raiz do problema, vai ressignificando, cada um funciona de um jeito, né, como a gente falou aqui, mas que em 95% dos casos resolvem em uma única sessão. Nossa, a porcentagem é muita, né? Muita. E tem que vir com a cabeça aberta também, né? Vem com a cabeça aberta. Fica a lição aí do dia da hipnose. Fica a dica, gente. Então, olha, muito obrigada a vocês também, né? Que estão aqui ouvindo. Mais uma vez a você de estar aqui. E é isso, gente. Um beijo para vocês. Manda um beijo, pessoal, Ananda. Beijo. Tchau. Tchau.